Conhecer a própria personalidade é uma coisa que desperta o interesse de muitas pessoas e isso não acontece por acaso. Tem tudo a ver a gente começar a olhar para dentro e perceber de que maneira que a gente funciona, porque isso ajuda a gente a compreender por que a gente se comportou de determinado jeito, em determinada situação que foi tão especial para nós. E tem tudo a ver sobre como é que a gente vai se comportar no futuro em momentos importantes que a gente sabe que vão acontecer. Esse vídeo aqui é sobre por que você deve procurar saber mais sobre a sua personalidade, por que isso tem tudo a ver com seus objetivos para o futuro. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra, e eu vou falar aqui nesse vídeo sobre por que é importante você entender melhor a sua personalidade, perceber melhor as suas características de personalidade. Eu vou te dar 5 razões do porquê que é importante você conhecer melhor a sua personalidade. A primeira delas é que a nossa personalidade tem muito a ver sobre a nossa regulação emocional. Isto é, a maneira como a gente sente as emoções, como intensas elas são, se elas surgem por estímulos menores, se elas são mais intensas, se elas duram mais ou menos, tem tudo a ver com a nossa personalidade. Isso é um traço da nossa personalidade, isso é uma característica do nosso temperamento. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que em geral é uma pessoa mais ansiosa, que se sente mais ansiosa, mais apreensiva com o futuro, diante de pequenos eventos, e você demora para ficar menos ansiosa, demora para ficar mais serena, isso tem a ver com a sua personalidade. E aqui é muito importante porque isso tem absolutamente tudo a ver com como a gente lida com o estresse, sobre como é que um evento estressante evoca no nosso organismo uma resposta de estresse, que com muita frequência é uma resposta que é caracterizada por ansiedade. Ou seja, a maneira como a gente lida com desafios, com eventos estressantes, com ameaças no nosso cotidiano, tem absolutamente tudo a ver com a nossa personalidade. Então, começar a perceber melhor esse funcionamento emocional tem tudo a ver sobre como é que você vai lidar com os eventos que vão acontecer no seu futuro. Outra razão fundamental do porquê que você deve conhecer a sua personalidade é porque a nossa personalidade tem, obviamente, tudo a ver com a maneira como a gente lida com as outras pessoas. A gente chama isso de características interpessoais, isto é, como a gente reage em situações interpessoais que a gente está interagindo com uma ou com mais pessoas tem muito a ver com a nossa personalidade. E eu vou dar 2 exemplos, mas 2 razões do porquê que você deve entender melhor como funciona a sua personalidade. A primeira delas é que um grande eixo do nosso jeito interpessoal é a nossa agência. Digamos assim, quão dominantes nós somos nas interações interpessoais, como é que a gente faz questão de nos posicionar, como a gente faz questão de adquirir um protagonismo na relação, de trazer as nossas demandas, de ser assertivo naquilo que a gente quer. Uma outra razão, e aí a terceira razão já para você, tem a ver ainda com esse aspecto interpessoal, que é o que a gente chama de comunhão. É o segundo eixo. O primeiro eixo é a agência, o segundo eixo é comunhão, que tem a ver com o apego entre as pessoas, com uma sensação de acolhimento. Isso tem a ver muito com a demanda que você tem de receber esse suporte, esse acolhimento, essa ternura, essa espécie de suporte social e quanto é que você está disposto a fornecer isso para as outras pessoas. Então você pode ter mais ou menos agência, mais ou menos comunhão e você vai poder, compondo com essas 2 características, esses 2 grandes eixos interpessoais, entender melhor como que você se relaciona com as pessoas, tanto em relações mais íntimas, amorosas, na família, com amigos, quanto em relações profissionais. Ou seja, esse jeito de funcionar, ele tende a ser estável em diferentes áreas da sua vida. E na hora que você começa a refletir melhor sobre como você funciona, é possível que as relações que você teve no passado façam mais sentido para você. Eu já falei aqui de 3 dessas razões. A primeira delas é as nossas emoções, principalmente nossas emoções negativas, tem tudo a ver com como a gente gerencia estresse. E isso tem a ver, claro, com também o estresse interpessoal, estresse nas relações com as outras pessoas. Agora, é claro que a expressão dessas emoções vai acontecer em grande medida com base no nosso estilo interpessoal, nesses 2 eixos que eu te expliquei, agência e comunhão. Como mais dominadores ou submissos nós somos, como é que é a nossa demanda por apego, acolhimento e suporte, ou se a gente tem uma tendência a ter relações mais destacadas, distantes, com menos mistura com a outra pessoa. Ou seja, esses elementos 3 que eu já te trouxe aqui do porquê que vale a pena você conhecer sua própria personalidade, eles, claro que interagem entre si. E na hora que você os entende, como eu disse, você pode compreender melhor por que você se relacionou com alguém dessa maneira, por que aquilo que aconteceu na sua vida, como é que você reagiu daquela forma, e pensar em como é que vai ser o futuro daqui em diante. Agora, emoções
Gerenciamento de estresse, a maneira como a gente faz isso, assim como o nosso estilo interpessoal com a agência e comunhão, tudo isso nos ajuda a compor a nossa identidade, a noção de quem nós somos. Essa noção que a gente espera é que ela tenha uma estabilidade considerável ao longo do tempo, que ela não mude em função de onde nós estamos, que ela não mude completamente em função de com quem nós estamos, mas é claro que a gente espera que ela tenha alguma flexibilidade e dinamismo ao longo do tempo. Afinal, o que a gente espera é, olhando para nós mesmos 5, 10 anos atrás, o que a gente espera é que a gente tenha passado por um amadurecimento, por fases da nossa vida que acontecem no âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito familiar, e que vão acontecer ao longo de toda a nossa vida, mesmo de quem é idoso, de quem já passou por muitas décadas de vida. Que a gente espera que tenha essa estabilidade. Isso tem a ver também com a regulação emocional, mas isso tem muito a ver com a nossa autoestima, da maneira como a nossa autoestima, ainda que possa variar e não ser completamente estável, que ela não fique desregulada de uma maneira excessivamente elevada ou muito baixa, que tenha também aqui uma estabilidade. E a quinta razão para você conhecer melhor a sua personalidade é você começar a perceber como é que é a sua, que a gente chama de abertura para mudança. Quando você está aberto a novas ideias, novos valores, novas emoções, coisas diferentes que possam ser necessárias para você no futuro. A verdade é que o jeito que a gente usou para resolver problemas ao longo da nossa vida não necessariamente vai funcionar para sempre. Então, é possível que diante de um novo desafio a gente precise aprender algo novo, a gente precise aprender a funcionar de uma maneira diferente. E, portanto, aqui, essa estrutura que tem uma identidade, que tem uma regulação emocional, que tem um estilo interpessoal, ela pode estar, digamos, mais ou menos aberta para as experiências. E isso vai ser, às vezes, um desafio para muitas pessoas que são muito fechadas, mas também pode ser um desafio para pessoas que só querem o novo e que acabam não usando recursos que já têm. Ou seja, aqui a gente vai ter que sempre buscar um equilíbrio e, em personalidade, tipicamente o equilíbrio traz muita sabedoria para nós. Em resumo, depois que você percebe a maneira como você lida com as suas emoções negativas, como é que elas são, como é que você lida com o estresse, o seu estilo interpessoal e quão aberto para mudança você vai começar a perceber melhor por que você funcionou de determinada maneira, em determinado período da sua vida que foi tão importante e como é que você vai fazer daqui em diante. Portanto, isso é útil para os seus objetivos, isso é útil para a sua saúde mental. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, por favor, dê um like nesse vídeo, siga esse canal, encaminhe aqui para outras pessoas, porque eu vou continuar postando semanalmente vídeos sobre saúde mental que podem ser úteis para você.